Olá turma, como vai vocês? Tudo bem? Estamos aqui para iniciar aí os nossos estudos nessa modalidade aqui por meio de mídias, de vídeos. E eu quero dizer para vocês, cada um de vocês, cada turma, que é um prazer muito grande poder estar iniciando esse trabalho com cada um de vocês, com cada turma. Eu espero que todos vocês estejam bem, que de fato nós possamos ter aí o mínimo de prejuízo durante esse período em que nós estaremos aqui utilizando essa modalidade aqui, gravando mídias, para que vocês possam estar aí acompanhando o conteúdo e também as atividades. Quero dizer para vocês, como eu havia dito e havia prometido, nós vamos estar iniciando os nossos primeiros conteúdos. Como é do conhecimento de todos vocês, nós iniciamos fazendo uma revisão gramatical este ano. Essa revisão, comumente eu faço em todas as turmas que eu trabalho língua portuguesa. Então nós iniciamos já esta revisão gramatical, porém algumas turmas eu cheguei a terminar o conteúdo e já iria iniciar uma série de exercícios. Outras turmas eu não terminei o conteúdo. E para que não haja assim, um prejuízo maior, nesse primeiro momento eu estarei fazendo um apanhado de todo o conteúdo, fazendo uma revisão geral. Lembrando vocês que nesse primeiro momento todas as turmas estarão em contato aí com o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, o mesmo conteúdo. Assim que eu estar enviando agora, como vocês estão recebendo esse conteúdo também, acompanhado a esse vídeo, vocês estão recebendo o slide do conteúdo, como também aí uma série de exercícios que vocês deverão resolver esses exercícios a partir de hoje, se possível. E na próxima aula, no nosso próximo encontro aqui, provavelmente na próxima quinta-feira, eu estarei aí enviando para cada um de vocês as respostas do exercício que eu espero que vocês façam. Desde já eu peço a cada um de vocês que, se possível for, copie o conteúdo no caderno, como também todas as questões no caderno, para que vocês possam responder depois, fazer a correção quando eu lançar aqui as respostas para vocês, e também para que quando nós voltarmos às nossas aulas eu possa estar olhando o caderno de cada um de vocês e ver aqueles que fizeram, no caso, todas as atividades. Bem, então vamos lá ao que nos interessa. Nós estamos então, já iremos tratar aí classes gramaticais, o nosso conteúdo aí de revisão geral. Estaremos aí então fazendo uma revisão de todas as classes gramaticais, e aí você pode acompanhar. Em primeiro momento eu quero dizer para cada um de vocês que para nós criarmos e compreendermos bem um texto, nós devemos entender o funcionamento das palavras na língua portuguesa, ou seja, o funcionamento das palavras, esse estudo das palavras é o estudo que nós vamos chamar de morfologia. Então, toda vez que nós estudamos cada palavra isoladamente, a sua estrutura, como é que ela surge, esse estudo isolado é o que nós chamamos dentro da língua portuguesa de morfologia, como vocês têm aí. Então, morfologia é exatamente esse estudo das palavras que nós estaremos vendo aqui no decorrer aqui dessa fala, no decorrer desse áudio. Também, quando se trata de estudar qual a função que a palavra exerce, a função da palavra, aí nós estaremos então fazendo um estudo de sintaxe. Então, a função que uma palavra desempenha num grupo de outras palavras, por exemplo, numa frase, num período, num parágrafo, num texto, ou seja, a função que uma palavra exerce num conjunto de outras palavras, nós vamos chamar esse estudo de sintaxe, certo? Então, recapitulando, nós vimos que o estudo das palavras dentro de um conjunto de outras palavras é o estudo da sintaxe, e quando nós estamos estudando as palavras isoladamente, esse é o estudo da morfologia. Portanto, não confunda. Estudo morfológico é estudar e entender o funcionamento das palavras, a sua estrutura, etc. Já o estudo da sintaxe é entender, procurar ter um entendimento sobre qual é a função da palavra dentro de uma frase, dentro de um texto, etc. Bem, e logo aí nós temos então que o primeiro conhecimento que nós temos que entrar em contato é o seguinte:
todas as palavras de uma língua, e em se tratando aqui da língua portuguesa, que é o que nos interessa, todas as palavras, elas estão agrupadas em classes. Ou seja, todas as palavras, elas estão agrupadas em classes. Você não pode esquecer disso. Isso quer dizer o quê? Que qualquer palavra que você conhece, que você vê num livro, que você falar, que você ouvir alguém falar, ela pertence a uma classe, ela está agrupada em uma classe. Essas classes de palavras, que nós, no caso, nós temos aí agrupadas, nós vamos chamar exatamente de classes de palavras ou classes gramaticais. Então, as palavras estão agrupadas e a essas classes nós vamos dar o nome de classe de palavras. Deixa eu grifar aqui para você não esquecer. Ou vamos chamar de classes gramaticais. É a nomenclatura que também se pode usar para, no caso, dar nome a essa classe, a esse grupo no qual as palavras são inseridas. Também é necessário que nós entendamos que é o seguinte, ó. As palavras, elas estão agrupadas em classe, que nós chamamos de classe de palavras, e por sua vez, as classes gramaticais ou as classes de palavras, elas são subdivididas em dois tipos de subclasses. Então, as classes gramaticais, nós temos aqui, ó, você pode acompanhar aí, então aqui as classes gramaticais, elas são subdivididas em duas subclasses, que é a classe das chamadas palavras variáveis e as palavras invariáveis. Aí nós temos logo abaixo aqui está grifado, para você acompanhar, as classes das palavras variáveis, ou seja, a subclasse das variáveis. E aqui nós temos a subclasse das invariáveis. O que isso quer dizer? Em primeiro momento, você deve partir do conceito do que é uma coisa variável e do que é uma coisa invariável. Então, note que é o seguinte, olha, a palavra variável vem de variação. O que é uma variação? Uma variação é uma mudança. Então, variação é uma mudança, grave isso. Então, variação é uma mudança. Então, nós temos aqui o conceito do que é variável, certo? Por sua vez, invariáveis, esse in aqui, esse prefixo que você observa aqui, ó, antes da palavra variáveis, aqui foi acrescentado o prefixo in. In é um prefixo de negação. Por exemplo, se eu digo assim, Pedro está feliz. Então, a palavra feliz fala de um estado positivo no qual Pedro se encontra. Mas se eu disser Pedro está infeliz, eu estou negando. Negando a felicidade de Pedro quer dizer que ele está triste, ele não está feliz. A mesma coisa em relação ao conceito. Quando eu digo que uma palavra é variável, eu estou dizendo que ela sofre variação. Quando eu digo que ela é invariável, eu estou dizendo que ela não sofre variação, portanto, ela não sofre mudança. Esses conceitos são fundamentais, é importante para que você não fique decorando as palavras. É necessário que você parta do princípio do que é palavras variáveis e do que vem a ser as palavras invariáveis. Então, recapitulando, as palavras variáveis são aquelas que vão sofrer mudança, que vão variar. As invariáveis são as que não sofrem mudança. Aí está aqui a definição, ó, variáveis variam do masculino ao feminino ou do singular para o plural. Ou seja, o que nós temos dentro da variação gramatical, nós temos o que também nós chamamos de flexão. Nós temos dois tipos de flexões ou dois tipos de variações. A primeira variação que nós podemos ver é a variação de gênero. O que é uma variação de gênero? Existem dois tipos de gênero dentro da variação de gênero, que é o gênero masculino, que nós temos aqui, e o gênero feminino. Então, são dois exemplos de variação, gênero masculino e gênero feminino. Então, essa é a variação quanto ao gênero. Temos também a variação quanto ao número. Quais são essas duas variações? É a variação de singular para o plural, ou seja, uma palavra ela pode estar no singular ou ela também pode estar no plural. Quanto à variação de gênero, uma palavra pode estar no masculino ou ela pode estar no feminino. Então é isto que nós chamamos de variação. Aí temos aqui um exemplo,
homem bonito. Então temos aqui a palavra homem, no caso no masculino, e o adjetivo aqui bonito também no masculino. Aqui nós temos agora mulheres. Mulheres é o quê? Uma variação de homem. Então homem é do gênero masculino, mulher é do gênero feminino. Temos aqui o masculino bonito e temos aqui o feminino bonitas. E aqui também, além da variação de gênero, que aqui no caso de homem mudou para mulher, de bonito mudou para bonita, nós temos também uma variação de número. Por quê? Porque aqui estava homem no singular, variou para mulher e agora nós temos aqui mulheres. Bonito, bonitas. Então sofreu uma variação tanto de gênero quanto uma variação de número. E destacamos aqui a palavra bonito e no caso aqui, no outro exemplo aqui, a palavra bonitas. Mostrando o quê? Que a palavra bonito sofreu uma variação. Homem também foi variado, sim, mas aqui fez um destaque apenas da palavra bonito para você entender qual o sentido do termo variação. Então percebe que a palavra bonito estava aqui no masculino, ela sofreu uma variação e foi para, no caso, o plural, a variação de número, e também foi para o feminino bonitas. Então isso é o que nós chamamos de variação de palavras variáveis, ou seja, que é aquelas que sofrem mudança. Aqui, por sua vez, nós temos as palavras que são invariáveis, essa subclasse das invariáveis. O que quer dizer isso? Elas não variam do masculino para o feminino, ou seja, você não pode pegar essas palavras, por exemplo, uma palavra que está no masculino e colocar no feminino, ela não vai ter essa variação de masculino para o feminino e nem vai ter variação do singular para o plural. Por quê? Porque ela é invariável. Aí nós temos o exemplo que fica mais fácil. O verbo aqui, cheguei, e a palavra cedo, que é um advérbio. Então, cheguei cedo. Olha, nós vimos aqui que essa palavra cheguei, ela sofre variação. Cheguei, no plural, chegamos. Só que a palavra cedo aqui, percebe que ela não sofreu variação. Por quê? Porque no singular foi escrito o quê? Cheguei, aqui no caso tem um sujeito aqui oculto, eu cheguei cedo. No plural, nós chegamos cedo. Percebe que a palavra cedo, tanto no singular quanto no plural, ela não sofreu variação, exatamente porque é uma palavra invariável. Mesmo porque aqui, o verbo sofrendo variação, que ele foi para o plural, porém aqui, essa palavra aqui, que é um advérbio, nós iremos ver um pouco mais à frente, essa palavra que é um advérbio, ela não sofreu variação. Então, tanto faz a frase estar no singular, quanto a frase estar no plural, essa palavra aqui, ela permanece invariável, ela não sofre mudança. Aqui nós temos a palavra cedo, que é uma palavra invariável. Então, esse é um conceito que você deve procurar aí, aprender, memorizar, de que palavra variável é aquela que sofre variação, palavra invariável é aquela que não sofre variação. Portanto, as classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais, elas estão agrupadas em classe, retomando aí a explicação, elas estão agrupadas em classe, que nós chamamos de classe de palavras ou classes gramaticais, e essas classes gramaticais, elas são subdivididas em 2 grupos. O grupo das variáveis, que nós vimos, já expliquei, e o grupo das invariáveis. Variáveis são as que sofrem mudanças, e invariáveis são aquelas que não sofrem mudanças. Espero que você esteja aí acompanhando e entendendo, e qualquer dúvida que tiver do conteúdo vocês podem mandar, no caso um áudio, no caso para ir no grupo que eu vou estar respondendo, ou escrever um mini texto para tirar alguma dúvida. Bem, aí logo na sequência nós temos aí classes gramaticais variáveis. Aqui eu elenquei quais são as classes gramaticais que entram dentro do grupo das classes, das palavras variáveis, e logo aí em seguida estarei apresentando a classe das invariáveis. Você percebe aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então das 10 classes gramaticais, 6 dessas 10 classes, elas são classificadas como variáveis, ou seja, elas vão sofrer mudança.
A primeira classe aqui apresentada é a classe do verbo, ou seja, todo verbo em língua portuguesa, uma vez que ele pertence à classe das variáveis, todo o verbo ele vai sofrer uma mudança, uma variação. Por exemplo, o verbo cantar. O verbo cantar ele pode variar, por exemplo, aqui para cantaram. Por exemplo, ele canta, eles cantam, ele cantou, ela cantou, eles cantaram. Então percebe aqui que está havendo uma mudança? Eu posso escrever o verbo nessa forma aqui, cantar, que é a forma do infinitivo. No plural, ele vai para cantaram. Então houve o quê? Houve uma variação, houve uma mudança. Portanto, o verbo é uma classe variável. Uma outra classe que nós temos aqui é a classe dos adjetivos. Então, adjetivo, que é uma palavra que indica característica, depois cada uma dessas classes eu estaria estudando ela individualmente. É claro que não é um estudo aprofundado. A ideia aqui desse primeiro momento é uma revisão gramatical. Aí, a partir da próxima semana, aquelas classes gramaticais, que no caso o material didático nos apresenta para cada série, aí caso, sendo redundante, caso a sua série, por exemplo, 8º ano, apareça lá no livro, no conteúdo, suponhamos que apareça lá o estudo do verbo. Aí, caso apareça essa classe, a gente estará estudando de forma mais aprofundada a classe verbo. Mas, nesse primeiro momento, é só apresentando as classes assim de uma maneira mais global, de uma maneira mais panorâmica. Então, nós vimos o quê? Que o verbo sofre variação, o adjetivo também, que é uma característica, sofre variação. Temos aqui a palavra bonito, que é um adjetivo, e aqui nós temos agora o que? Bonitos. Então, houve o quê? Houve uma variação. Aqui está no singular e aqui foi para o plural. Então, isso é exatamente uma variação. Temos também um substantivo. Temos aqui a palavra casa e aqui temos a palavra casas. Houve o quê? Houve uma variação. Aqui estava no singular e aqui agora passou para o plural. Então, o substantivo é uma classe também variável. Temos aqui agora o artigo. O artigo é outra classe variável. Temos aqui o artigo o no singular e o artigo os no plural. Portanto, uma variação. Numeral também é uma palavra variável. Temos aqui milhão, no caso no singular, milhões no plural. Portanto, uma palavra variável. Pronome. Temos aqui o pronome ele, e temos aqui o pronome eles. Então, sofreu o quê? Uma variação. Então, recapitulando, o que nós temos aqui? Nós temos que o verbo, está aqui o verbo, o adjetivo, o substantivo, o artigo, o numeral e o pronome. Todas essas classes aqui fazem parte da subclasse gramatical que nós chamamos de classe de palavras variáveis. Agora nós vamos para as palavras invariáveis. Classes gramaticais invariáveis. Olha, se são 10 classes gramaticais e lá nas classes variáveis apareceram 6 classes, nos resta agora exatamente 4 classes gramaticais, e essas classes, no caso essas subclasses, melhor dizendo, elas vão ser identificadas como invariáveis, ou seja, lembrando que invariáveis são aquelas que não sofrem variação. Temos aqui a primeira, que é a preposição. Então, a preposição é uma classe invariável. Temos aqui um exemplo de preposição, a preposição de. Então, essa palavra aqui, de, você só escreve ela dessa forma. Então, não existe outra forma de escrever a palavra de. Por exemplo, se eu disser assim, ele gosta de sorvete. Se eu colocar no plural, vai ficar como eles gostam de sorvete. Então, o de, ele não vai sofrer variação, porque o de é uma palavra, no caso aí, invariável, certo? A outra classe de palavra, ou a outra subclasse, são as palavras, no caso, as interjeições. Então, a interjeição também ela é invariável. Tem aqui um exemplo, oba e aqui oba. Por que eu estou repetindo? Para mostrar que não varia. Por exemplo, se eu disser assim, oba, passei na prova. Aí alguém, vamos supor que um grupo de pessoas também passe na prova. Uma coisa eu disser, oba, passei na prova. Aí uma pessoa só. Mas um grupo pode dizer assim, oba, passamos na prova. Percebe que oba
que é uma interjeição, ela permaneceu da mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Por quê? Porque a interjeição ela é invariável, ela não sofre modificação, não sofre mudança. Uma outra classe também de palavra que não vai sofrer mudança são as conjunções. Então, toda conjunção ela vai ser invariável, ela não sofre mudança. Por exemplo, aqui é a conjunção mas. Essa conjunção ela não sofre mudança. Se eu disser assim, por exemplo, ele estudou, mas não passou. Então, essa frase está no singular. Ele estudou, mas não passou. Se eu disser, eles estudaram, mas não passaram. Percebe que o mais, tanto no singular quanto no plural, ele permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque as conjunções elas são invariáveis, elas não sofrem mudança. O advérbio, a última classe dentro desse conjunto aqui, desse subgrupo das invariáveis. O advérbio também não sofre mudança, é invariável. Por exemplo, aqui a palavra porém. Se eu disser assim, ele estudou, porém não vai fazer a prova. Ele estudou, porém não vai fazer a prova. Essa frase está no singular. Mas se eu disser assim, eles estudaram, frase no plural, eles estudaram, porém não irão fazer a prova ou as provas. O porém permanece do mesmo jeito porque pertence à classe das palavras invariáveis. Então, o que nós tivemos aqui? Essa subclasse aqui das invariáveis, ela é composta da preposição, da interjeição, da conjunção e dos advérbios, que é exatamente esse segundo subgrupo de classes gramaticais. Tranquilo? Bem, vamos um pouco mais à frente. Nós temos agora aí a primeira classe gramatical, que é a classe dos substantivos. Classe dos substantivos é a primeira classe gramatical. A partir de agora, estarei apresentando aí um comentário de cada classe, das 10 classes gramaticais. É claro, não é de uma maneira aprofundada, é de uma maneira assim mais panorâmica, mas é importante que vocês vejam, no caso aqui, o áudio, o vídeo, mais de uma vez, se for possível, para você entender bem o conteúdo, você ler o material, para que você tanto possa fazer os exercícios, como também o foco principal é que você venha a aprender o conteúdo, relembrar aquilo que você já estudou nos outros anos. Bem, então nós temos aí o substantivo. Qual é a classificação ou qual o conceito de substantivo? Substantivos são os nomes das coisas, dos seres materiais ou espirituais, como também imaginários. Então, vou grifar aqui. Substantivos são nomes. Esse é o conceito principal. Então, sempre quando você vê o nome de qualquer coisa, será um substantivo. Então, o que é substantivo? São o nome das coisas. Quando eu falo coisas aqui, eu estou abrangendo todos os seres. E aí, primeiro, você tem que ter noção da ideia de ser. Esse conceito de ser, dentro dos estudos gramaticais e dentro das classes gramaticais, ele é fundamental, ele é muito importante. Por quê? O que é ser aqui é tudo aquilo que existe. Então, substantivo é nome de coisas ou, podemos dizer, nome de seres. Lembrando que ser é tudo aquilo que existe. Geralmente os alunos, ao falar a palavra ser, geralmente os alunos tendem a confundir ser com ser humano, ser vivo. É claro, o ser vivo, o ser humano é um ser, sem sombra de dúvida, mas no conceito gramatical, no caso, a palavra ser não se refere apenas a ser vivo, mas refere a tudo aquilo que existe, ou seja, todas as coisas, tudo aquilo que existe, sejam coisas materiais, como nós temos aqui, materiais, sejam espirituais, ou sejam imaginárias. Ou seja, qualquer ser que você dê nome, já que substantivo é o nome das coisas, e esse ser for um ser material, espiritual ou imaginário, o nome desse ser nós vamos chamar de substantivo. Por exemplo, um exemplo de ser material. A palavra cadeira. Cadeira é um ser material. Por que material? Porque é feito de matéria. Então, o conceito de matéria é tudo aquilo que você pode ver, que você pode tocar. Isso é o que nós chamamos de seres materiais. Então, no caso aqui, a palavra cadeira é um nome
é um ser que nós temos aqui material, portanto, um substantivo material. Um exemplo de ser espiritual, por exemplo, nós temos Deus. Deus, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Você não pode tocá-lo, você não pode ver, mas ele existe no mundo espiritual. No caso, Deus, anjos, são seres espirituais. E o que são os seres imaginários? São aqueles seres fictícios, são aqueles seres criados no mundo da imaginação. Por exemplo, se eu digo aqui uma fada é um ser imaginário, é um ser fictício. Alguém pode perguntar, mas a fada existe? Não existe no mundo real. No mundo real ela não existe. Porém, ela vai existir no mundo imaginário. Então, a esse personagem do mundo imaginário, que eu chamo de fada, esse personagem imaginário fada é um nome, portanto, se é um nome, será um substantivo. Entendeu? Então, esse é o conceito de substantivo. Substantivo é o nome dos seres ou o nome das coisas. Bem, a classificação do substantivo. O substantivo ele vai estar classificado em concreto ou abstrato, comuns ou próprio. Então, nós temos aqui essa classificação aqui do substantivo. Isso aqui é interessante porque nós vamos ver no decorrer aí da nossa fala, nós vamos ver a classificação dos substantivos. É claro que aqui, como é de uma maneira bem resumida, existe, no caso, outros tipos de substantivo que a gente poderia estar abordando aqui, sim. Porém, eu estou trazendo aqui apenas 4 classificações, 2 substantivos, para você ter uma amostra desses principais substantivos. Então, o substantivo, ele pode ser concreto ou pode ser abstrato, ele pode ser comum ou ele pode ser próprio. São aí as 4 classificações. Aí, na sequência, nós temos o seguinte... Aí o conceito de um substantivo comum. Então, qual é a ideia de comum? Olha, primeiro eu chamo a atenção de você que quando nós falamos que uma coisa é comum, comum é aquilo que pertence a todos. Então, o que pertence a todos, nós chamamos de comum. Então, nesse caso, quando um substantivo ele é comum, aqui nós temos nome de coisas em geral. Inicia-se por uma letra minúscula. Então, o substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, é claro, não sei se foi início de frase, mas não sendo início de frase, ele vai sempre ser escrito com letra minúscula, porque ele é comum, e esse substantivo comum é o nome das coisas em geral. Coisas em geral é o que nós chamamos de substantivo comum. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o substantivo comum ele é um nome dado a um conjunto de coisas, ou seja, a um grupo, a uma espécie. Por exemplo, se eu tomar aqui, vamos para o exemplo, a palavra homem. A palavra homem aqui é um substantivo comum. Por que a palavra homem é um substantivo comum? Porque aqui não está especificando qual é esse homem. É o homem no sentido geral, ou seja, todos os homens que existem, no caso no mundo, vai estar aqui englobado dentro da palavra homem. Por isso que esse nome aí ele é comum, é um substantivo comum, porque é um nome comum dado a toda a espécie, no caso, vamos dizer assim, do gênero masculino, no caso aqui o macho, por exemplo, para ficar mais claro. Então, homem aqui é um nome comum a todos, por isso que é um substantivo comum. Planeta é um nome comum porque não se refere a um planeta específico, é um nome dado ao conjunto de planetas. Cidade, a que não se refere a uma cidade específica. País, cadeira, perfeição, caminho, mesa, etc. Então você percebe que, por exemplo, existem vários tipos de mesa. Aqui o nome mesa é um nome dado comum a todo tipo de mesa que existe. País é a mesma coisa, cidade é a mesma coisa. Então esse é o sentido que nós temos aí, o conceito de um substantivo comum. Ou seja, é as coisas, o nome dado às coisas de um modo geral. Então, nome de coisas de um modo geral, nós chamamos de substantivo comum. Logo à frente, nós temos agora, então, os substantivos próprios. Olha, se o comum é o nome dado às coisas de um modo geral, o substantivo próprio, ele vai ser o quê? Vai ser nomes específicos das coisas, ou seja, dentre as muitas coisas, nós vamos especificar uma. Daí seu nome dá-se o conceito de substantivo próprio, ou seja, o nome de uma coisa entre outras iguais. E inicia sempre com a letra
maiúscula. O substantivo próprio, ele sempre vai iniciar com letra maiúscula. Temos o exemplo aqui de um substantivo próprio, por exemplo, João. João é o nome, o que? O nome de um homem. Homem é um substantivo comum, porque se refere a uma classe, a um grupo de homens, ou a todos os homens, melhor dizendo. E a palavra João é um nome próprio, porque está especificando um homem, o homem João. Dentre os vários homens que existe, nós temos aqui especificando um que tem o nome de João. Portanto, João aí é exatamente um substantivo próprio para para o nosso estudo. Aqui, João é um substantivo próprio. Então, João, o nome de um homem especificamente, ou seja, de um homem entre os vários homens, como aí está escrito. Um outro exemplo aqui é a palavra Brasil, por exemplo. Então, o que é o Brasil? O Brasil, deixa eu grifar aqui para você, para facilitar o seu entendimento. Então, Brasil é um nome próprio, por quê? Porque é o nome de um país especificamente, ou seja, país é um substantivo comum, porque fala de vários agrupamentos em várias partes do mundo, e aqui nós temos que, dentre os países, nós destacamos um que recebe o nome Brasil. Portanto, Brasil é um substantivo próprio. Agora vamos para os substantivos concretos. O que nós temos aqui? Ora, o substantivo concreto, ele vai nomear coisas materiais, mas não apenas isso, ou seja, tudo aquilo que é composto de matéria, nós iremos classificar como um substantivo concreto. Mas não devemos limitar apenas isso, mas também eu vou colocar aqui algo que eu acho que é interessante. O substantivo concreto, ele tem existência própria. Tem existência própria independente. Isso aqui é muito importante. Então, qual o conceito de substantivo concreto? Ele é todas as coisas materiais são substantivo concreto, e tudo aquilo que tem existência independente. Isso aqui é um conceito muito importante, que tem existência. Deixa eu marcar aqui também a palavra existência. Então, todo substantivo que se refere, todo nome de substantivo que se refere a um ser que tem existência independente, ele é classificado como concreto. Por quê? Não devemos limitar concreto apenas ao material. Todo material é concreto? Sim, mas vai ter substantivos que não são materiais, porém, eles são concretos, que é o caso de substantivos espirituais, nomes, no caso, no sentido espiritual. Por exemplo, então daí que nós temos que entender que o substantivo concreto é todo aquele que tem uma existência independente. Exemplo de pessoa, João. João, por exemplo. João é um substantivo concreto porque ele tem existência, o quê? Independente. Lugares, Brasil é um lugar concreto. Seres vivos, como um gato, estrela, fantasma, são o quê? Substantivos concretos. Em que aspecto? Boa observação aqui, eu quero fazer para vocês. Nós temos aqui pessoas, é concreto, lugares é concreto. Esses seres vivos aqui, gato é completo, que tem existência própria, a estrela. E o caso do fantasma aqui, nós temos aqui substantivos que eles existem lá no mundo da imaginação. Temos aqui, no caso, o fantasma, temos aqui o lobisomem, temos aqui, que faltou um exemplo aqui também, que nós podemos aqui colocar, não é isso? Deus, por exemplo. Deus é um substantivo concreto. Por que é concreto? Porque, por exemplo, o gato, ele existe, tem existência própria, a estrela. O fantasma, lá no mundo da imaginação, existe essa personagem. O lobisomem também. E o próprio Deus, apesar de que Deus não é composto de matéria, eu não posso ver Deus, não posso tocá-lo, mas ele tem uma existência independente, ou seja, Deus não depende de mim para existir, portanto ele é classificado como um substantivo concreto. Temos aqui objetos, elementos, aqui como faca, pedra, ar, oxigênio, todos esses classificados como substantivos concretos, ou seja, concreto é aquele que tem existência independente, tem existência própria. Daí são chamados de concreto. E os abstratos, por fim, são aqueles, no caso, que não são feitos de matéria. Não são feitos de matéria. É um dos conceitos.
no caso do abstrato, lá o concreto a gente viu que ele é feito de matéria, e também ele só existe na nossa consciência, na nossa imaginação. Então existe em nossa consciência ou nossa imaginação. Então o que nós temos aqui, por exemplo, para ficar mais assim, mais específico, eu vou colocar aqui, ó, tem existência dependente. Isso quer dizer o quê? Que o substantivo abstrato, a sua existência, ela é dependente. Essa palavra aqui é fundamental para o nosso conteúdo. Ou seja, o que é abstrato? Abstrato vem da palavra abstrair. Abstrair quer dizer tirar. Então, todo substantivo abstrato, ele tem uma existência dependente de outro. Por exemplo, como foi dito aqui em cima, ó, existe em nossa consciência. Por exemplo, pode designar ações, qualidades, estados, etc. E aqui nós temos um exemplo, para que fique mais claro, para que você entenda que o abstrato ele tem uma existência dependente porque ele não existe por si só. Diferente de uma pedra que ela tem lá sua existência independente de qualquer coisa, um substantivo abstrato ele só existe se tiver outro ser para que ele possa existir. Por exemplo, a beleza. A beleza, ela, no caso, a beleza do adjetivo belo, a beleza só existe enquanto substantivo, a beleza, ela só existe se tiver alguma coisa para ser belo. Ninguém nunca viu a beleza em canto nenhum. Então, a beleza é um substantivo abstrato. Por exemplo, a adoração. Essa ação, a adoração. A adoração só existe se tiver alguém que adore. Portanto, beleza, adoração. Aqui, por exemplo, a morte, a vida, o sonho, a cegueira. Ninguém nunca viu aí, por exemplo, já viu sonho em algum lugar? Por exemplo, a felicidade. A felicidade. Você já viu a felicidade em algum canto? Já viu a inteligência em algum canto? Não. Por exemplo, para existir a inteligência, é necessário que haja alguém inteligente. Para existir, por exemplo, o ódio, é necessário que alguém tenha ódio. Para existir a alegria, é necessário que alguém esteja alegre. Portanto, todo substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. Tranquilo? Então esse foi aí o conteúdo que nós vimos aí do substantivo. Esse é o maior aqui, que eu dei uma ênfase maior, porque os demais giram quase todos em torno do substantivo, mas os demais serão um pouco mais curtos. Então nós vamos a próxima classe gramatical é a classe do artigo. O que nós temos aí do artigo? O artigo é aquela palavra que vai anteceder o substantivo, isso aqui é muito interessante. O artigo ele antecede o substantivo e ele vai indicar se o substantivo é do gênero masculino ou feminino e quanto ao número vai dizer se é do singular ou no plural. Por exemplo, os artigos eles são classificados em definidos e indefinidos. Então, o artigo ele sempre vai acompanhar um substantivo, ele antecede o substantivo. Ele, ao anteceder o substantivo, ele vai dizer quanto ao gênero, se aquela palavra é do gênero masculino ou feminino. Vai dizer quanto é o número, se a palavra é no singular ou está no plural. E os artigos, eles são classificados em definidos e indefinidos. O que são os definidos? Definir é indicar um substantivo específico. Então, o artigo definido, ele indica um substantivo específico. Ou seja, ele vai individualizar algo que é conhecido. Aí os exemplos aqui, o que nós temos aqui? Quais são os artigos definidos? Você tem que gravar isso. O artigo definido é o O e o A. São apenas esses dois. O O e o A são artigos definidos. E o plural deles, que é no caso o Os e o As. Então temos o O aqui para o masculino e temos o A para o feminino. Temos o Os para o masculino plural e o As para o feminino plural. Então, esses são os artigos definidos. Os indefinidos é aqueles que indicam um substantivo que desconhecido. Então, desconhecido ou de modo vago, podemos aqui grifar tudo isso aqui. Ou seja, quando eu uso o artigo definido, eu estou identificando, eu estou falando de um ser
do qual as pessoas já conhecem, certo? Todos já têm conhecimento. Por exemplo, se eu disser assim, um exemplo, vamos supor que eu escreva aqui desse jeito. Vamos colocar aqui um exemplo. O menino chegou. Por exemplo, o menino chegou. Então, quando eu uso aqui o artigo o, e eu falo o menino chegou, dá a entender que todos já sabem quem é esse menino que eu estou falando, certo? Mas se eu colocar um exemplo aqui, vou pôr mais embaixo aqui, ó, um menino chegou. Aqui um outro exemplo para nós explicarmos aqui depois. E aqui eu vou grifar a palavra aqui, um. Ó, nós já temos aqui uma diferença. Por quê? O artigo indefinido, ele indica um ser desconhecido de maneira vaga. Aqui temos o exemplo. Também são dois os indefinidos. É o um e o artigo uma. O um para o masculino, uma para o feminino, e aqui o plural do masculino uns, do feminino umas. Porém, é de modo que o indefinido é de modo vago. Por exemplo, voltando aqui, quando eu digo no definido o menino chegou, eu sei de que menino está tratando, certo? Mas quando eu digo assim, um menino chegou, pode ser qualquer menino, porque não está definido. Então, esse é o conceito de artigo definido, ok? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Aí nós temos aqui um processo que é bem interessante, que é o processo de substantivação. O que é isso? Olha, voltando ao slide anterior, nós percebemos o que? Aqui está dizendo que o artigo, ele antecede um substantivo, ou seja, artigo só se coloca antes de substantivo. Então, nesse caso aqui, o que é o processo de substantivação? Aqui é o seguinte, ó, uma palavra, mesmo que seja de classe gramatical diferente, ela torna-se substantivo quando precedida de artigo. Isso quer dizer o quê? Olha, é o seguinte, ó, uma vez que artigo ele é colocado apenas antes de substantivo, toda vez que uma palavra, seja qual for ela, que essa palavra ela pode ser de qualquer classe gramatical diferente. Se, sendo de classe gramatical diferente, ela vier precedida de artigo, ou seja, vier um artigo antes dela, ela vai fazer o que? Ela vai tornar-se um substantivo. E esse processo nós chamamos de substantivação. Vamos aos exemplos. A palavra justo. Temos aqui, ó, o justo é aquele que não comete injustiça. Essa palavra justo, em termos morfológicos, justo é exatamente uma palavra que originalmente ela é um adjetivo. Ó. Originalmente, justo é um adjetivo. Porém, aqui, olha o que é que aconteceu. Eu coloquei um artigo masculino antes. Isso quer dizer o quê? Que toda palavra que ela vier antecedida de artigo, ela se transforma num substantivo. Se ela não for substantivo, ela se transforma em um substantivo pelo processo de substantivação. Então, a palavra justo aqui, que era um adjetivo, por causa do artigo, ela se tornou o quê? Se tornou um substantivo, que é o que nós chamamos de processo de substantivação. Um outro exemplo aqui. O farejar do cão levou ao alimento. A palavra farejar, por sua natureza, é uma palavra que pertence à classe dos verbos. Farejar pertence à classe dos verbos. Porém, como ela apareceu com um artigo antes e a presença do artigo substantiva uma palavra, a presença do artigo substantiva uma palavra, ela se transformou em um substantivo. Então, é esse processo de uma palavra que pertence a outra classe gramatical diferente se transformar num substantivo, nós temos aqui, tornar um substantivo, é um processo de substantivação. Ok? Bem, terceira classe. Vamos correr, que nós já temos aqui 40 minutos de aula. Para ver se a gente atinge aqui pelo menos o período normal de 2 aulas, como nós temos 2 aulas, que são 90 minutos. Eu quero terminar ainda antes disso. Bem, então o que nós temos aqui? Terceira classe, numeral. Numeral é a classe, uma das classes gramaticais mais fáceis que existe. Por quê? Porque numeral é qualquer palavra que indica, que dá ideia de quantidade. Então, uma palavra que dá ideia de quantidade, eu vou chamar de numeral.
E como são classificados os numerais, a classificação dos numerais. Eles também são colocados aqui, no caso, em classe, e nós vamos apresentar aqui algumas classes dos numerais. A primeira classe é a classe dos cardinais. Então, o que é o numeral cardinal? Cardinal é o nome que você dá a um número. Por exemplo, está o número 2, aí você lá escreve o nome desse número, 2. Então, a palavra 2 que você escreve lá é exatamente um exemplo de numeral cardinal. Portanto, números cardinais é o nome dos números. E ordinal. Um numeral ordinal quer dizer o quê? Qual o sentido da classificação de numeral ordinal? É aqueles que ocupam uma ordem. Então, ordinal vem de ordem. Então, é a ordem de um elemento. Nós temos aqui o exemplo primeiro. Então, primeiro, ó, ele é o primeiro da fila. Então, primeiro aqui é exatamente a ideia de ordem. Então, temos aqui primeiro como sendo o numeral ordinal. Fracional. O numeral fracional é aquele muito usado em matemática que dá a ideia de uma fração. Então, o fracional, ele se refere a uma fração. Nós temos aqui, por exemplo, ó, 1/3. Ganhei, por exemplo, 1/3 dos doces. Então, os doces, no caso, foram divididos em 3 partes. Dividiu-se os doces em 3 partes e você ganhou uma parte do doce, no caso 1/3, que é exatamente aqui 1/3 é um numeral, aqui grifando aqui a palavra 1/3, para facilitar. Deixa eu ver aqui, está dando um probleminha. Então, 1/3 é, no caso, um numeral fracional. Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora sim. Então, 1/3 é um numeral fracional. E também temos aqui os numerais exponenciais, também muito usado em matemática, que é quando do estudo de potências de elementos temos os numerais exponenciais. Por exemplo, NO aqui, N aqui representa, aí, no caso, um número aqui qualquer, por exemplo, elevado à segunda potência ou elevado ao quadrado. Então, isso aqui é exatamente o que nós chamamos de numerais exponenciais. Mas tudo isso aí, como nós vimos, nos traz a ideia de quantidade. Então, esse é o conceito do que seja a classe gramatical que nós chamamos de numeral, ok? Alguma dúvida é só entrar em contato. Aí nós vamos agora para outra classe gramatical, que é a classe dos adjetivos. Já estamos caminhando para aí a metade das classes, mas como falei, da agora para frente é mais rápido. O adjetivo. Adjetivo é toda palavra, o adjetivo, temos aqui, é aquela classe gramatical que dá a ideia de que ela vai caracterizar é uma característica de um substantivo. Percebe que está sempre ligado a um substantivo, que é o que nós já vimos lá, que são o nome dos seres. Então, o que é um adjetivo? São palavras que caracterizam um substantivo, ou seja, dão a ele, pode estar dando uma qualidade a um substantivo, é a ideia de qualidade, quando é no sentido positivo, e pode também ser uma característica, certo? Qualidade ou característica. Por que não só qualidade? Porque existem características, por exemplo, que às vezes a pessoa não pode tomar como uma qualidade. Por exemplo, se eu disser assim, Pedro é alegre. Aí alegre é uma qualidade, é um adjetivo. Mas se eu disser assim, Pedro é triste, isso seria uma qualidade ou seria, no caso, algo ruim, negativo? Então, às vezes eu prefiro que você entenda adjetivo como sendo palavras que trazem característica a um substantivo, que eu acho que é o conceito, ele é mais abrangente. Então, adjetivos são palavras que dão característica aos substantivos, ok? Aí temos um exemplo aqui, menina é um substantivo, lembra? Menina é um substantivo, e esperta é uma característica de menina, portanto, esperta é um adjetivo. Um outro exemplo aqui, a palavra porta, porta é um substantivo. Qual a característica da porta? É uma porta pesada, então pesada é um adjetivo. Túnel é um nome, é um substantivo. Como é o túnel? Escuro, é um adjetivo. Um outro substantivo que nós temos aqui, a palavra atleta.
Atleta é um substantivo. Qual a característica do atleta? Ele está cansado. Cansado é um adjetivo. Aqui calça é um nome, um substantivo. Qual é a cor da calça? A característica da calça ela é verde. Portanto, verde é um adjetivo. Tranquilo? Muito bacana aí adjetivo. Eu creio que dá para você pegar e aí você dá uma estudada no texto. Vai facilitar aí o teu entendimento. Quinta classe gramatical são os pronomes. Muito interessante. Os pronomes, nós não estaremos aqui estudando aprofundadamente os pronomes, mas só quero passar para vocês aqui um breve conceito. Pronomes são palavras que substituem um nome, ou seja, substituem um substantivo. Então, palavras, pronome, ela substitui um substantivo, vou colocar aqui, entre parênteses, o nome. Então, palavra... no caso, pronome é uma palavra que substitui um substantivo, ou seja, ou substitui um nome, já que substantivo, todo nome é um substantivo. Então, qual é a função de um pronome? É substituir um nome ou o acompanhar. Então, ele pode substituir um nome ou pode, no caso, acompanhar este nome, certo? Esse nome, no caso ele, no caso, não seja um artigo, aí vai ser, se acompanha um nome e não é um artigo, vai ser um pronome. Por quê? Porque antes do nome, ou tem que vir um artigo, ou tem que vir um pronome. Isso aqui é bem interessante. Então, por exemplo, se eu coloco um artigo de qualquer palavra, como falei, ela se transforma no nome. Por quê? Porque antes de nome, ou vai vir um artigo, ou vai vir, no caso, um pronome, aí nesse caso aqui especificamente falando, da função do pronome. Então, o pronome, ele vai substituir um nome ou vai o acompanhar, não sendo, no caso, essa palavra, caso ela não seja um artigo que esteja acompanhando o nome. Os pronomes, eles podem ser classificados da seguinte forma. Temos aqui os pronomes, quanto à pessoa gramatical, temos aqui a pessoa gramatical. Quais são aí os pronomes, no caso aqui, esses pronomes aqui que eu elenquei aqui, são os pronomes do caso reto. Temos aqui a primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então, os pronomes eles podem ser de primeira, segunda ou terceira. Temos aqui nesse primeiro momento a primeira pessoa do singular, a segunda do singular e a terceira do singular, que esses dois aqui. Então, a primeira pessoa do singular é eu, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela. Então, são os pronomes pessoais do caso reto do singular. No plural, a primeira pessoa do plural é nós, a segunda é vós e a terceira é eles ou elas, que seria a terceira pessoa do plural do caso reto. O pronome, no caso aqui, isso aqui é interessante, que o pronome ele pode estar quanto ao número, quanto à flexão de número, deixa eu grifar aqui, um momento aqui, houve uma falha aqui, quanto à flexão de número, um pronome ele pode estar no singular ou ele pode estar no plural. Por exemplo, se eu colocar aqui ele é um pronome no singular. Se eu colocar aqui eles, já está um pronome no plural. Quanto ao gênero, que é aquela questão de masculino ou feminino, o pronome pode ser masculino ou ele pode ser feminino. Por exemplo, aqui voltando aqui, ó, ele é o masculino, o pronome masculino. Ela é o pronome feminino. Aqui eles, quanto ao número, aqui no caso já está no plural e aqui elas do plural. Eles no caso masculino e elas o plural do feminino. Então esse é o conceito de pronome. E aqui nós temos aqui os tipos de pronome. Não irei aprofundar, mas apenas apresentá-los. Os pronomes pessoais do caso reto. Temos aqui pessoais do caso reto, que são aqueles mais conhecidos de vocês, que é eu, tu, ele, ou no caso elas, que aqui é bom, é só eu, tu, ele. Aqui deixa eu colocar aqui uma barra aqui. Ele ou ela, não é isso? Nós, vós, eles ou elas, que ficou faltando aqui. Então, esses são os pronomes, no caso do caso reto. Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Do caso reto. Do caso oblíquo, nós temos aqui exemplo de alguns, não são todos. O me, o mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, li, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as e lis. São exemplos de pronomes, no caso aqui, do caso oblíquo. Então, os de cima foram no caso reto,
pessoal do caso reto, pessoal porque fala de pessoas gramaticais, e aqui são os pessoais do caso oblíquo. São os tipos de pronomes que nós temos aí, que você deve estudar para ter aí minimamente o domínio sobre esse conteúdo. Agora nós temos aqui uma classe que aqui também está resumidíssima, mas é uma das classes, vamos dizer assim, todas as classes são importantes, mas na minha concepção essa é a classe gramatical, uma das mais importantes, também é a mais complexa, eu diria, costumo dizer que na minha concepção é a mais difícil, que é a classe dos verbos. Não irei aprofundar aqui, como falei para vocês, que isso aí acontecerá futuramente dentro de cada série aí que ainda não estudou esse conteúdo. Então, o que é um verbo? O verbo é uma palavra que nessa mesma palavra vai indicar o quê? Vai indicar a ação. Então, o verbo ele vai indicar ação, ele vai indicar estado, vai indicar fenômeno da natureza, também ele dá a ideia de um desejo, de uma possibilidade, de um pedido, de uma ordem. Também é interessante que o verbo, ele além disso aí, ele vai dar ideia, isso aqui é muito interessante, dá a ideia de, deixa eu ver mais o que aqui, que a gente pode ver aqui, de tempo. O verbo é uma palavra que dá a ideia de tempo, dá a ideia de modo, isso aqui é interessante, dá a ideia de pessoa, dá a ideia de número, dá a ideia de número. Então nós temos aqui tempo, número, pessoa, tempo, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, dá a ideia de tempo, dá a ideia de pessoa, dá a ideia de modo e dá a ideia de número. Eu acho que são só isso. Se eu lembrar alguma coisa aqui, eu vou estar explicando. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, eu quero fazer uma explicação para vocês, que é o seguinte, olha. A ideia de tempo. O verbo é uma palavra que dá a ideia de tempo. Olha, tempo, nós sabemos que existem os 3 tempos principais do verbo, que é o quê? O tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. São esses 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. São os 3 tempos verbais, certo? Isso aqui é interessante porque, vou até colocar aqui para facilitar o entendimento. Então, o tempo ele pode ser descrito como presente, pretérito, lembrando que pretérito, viu gente? Pretérito é a mesma coisa que passado, viu? Eu vou colocar aqui essa observação para que você não venha aí a confundir. Então, o verbo ele pode estar no tempo. O tempo ele pode ser presente, pode ser pretérito, que é a mesma coisa que passado, ou ele pode ser do tempo o futuro, ou ele pode estar no futuro, certo? Então aqui são essas observações. Quanto ao tempo, um verbo ele pode estar no presente, no pretérito ou passado. Pretérito, coloquei pretérito barra passado para você saber que é a mesma coisa, certo? Então ele pode estar no presente, pode estar no pretérito ou passado, que é a mesma coisa, ou ele pode estar no futuro. Isso quanto ao tempo. Quanto ao modo, o verbo quanto ao modo ele pode estar no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Então, quanto ao modo, ele pode estar no indicativo. O indicativo, retomando aqui, quando o tempo é presente, é o momento em que se fala. Pretérito e passado é o momento da fala que já passou. Futuro é o momento que ainda vai acontecer, certo? Quanto ao modo, o modo ele pode ser, modo diz a maneira como o verbo acontece, como a ação verbal está sendo descrita. Então, quanto ao modo, o verbo ele pode estar no indicativo, é quando dá certeza da ação, aí ele está no modo indicativo, pode estar no subjuntivo, quando dá a ideia de dúvida, ou pode estar no imperativo, quando dá a ideia de uma ordem, certo? Então essa é a ideia. Então nós vimos o tempo, pode ser presente, pretérito ou futuro, o modo pode ser indicativo, subjuntivo, imperativo, e quanto à pessoa. Pessoa aqui são exatamente as pessoas gramaticais. Então pessoas aqui são as pessoas gramaticais, ou seja, os pronomes. Então, os
Cadê? Pronomes. Pronome. Então, quanto à pessoa, são as pessoas gramaticais que são os pronomes. Então, o verbo também é uma palavra que vai indicar a pessoa, pronome. Também o verbo vai indicar o número, ou seja, vai dizer se a palavra está no singular ou no plural. Singular ou plural. Então, recapitulando. Então, nós temos aqui que o verbo é uma palavra que dá a ideia de tempo. Nós temos aqui tempo. Ele dá a ideia de tempo. Deixa eu aqui colocar em itálico. Tempo. O verbo vai dar a ideia de modo. Verbo dá a ideia de modo. Deixa eu colocar em itálico aqui. Eu vou colocar em itálico e grifar. Eu vou tirar esse grifo daqui para não confundir. Deixa eu tirar esse grifo. Pronto. Então, o verbo dá a ideia de tempo. Nós temos aqui tempo, que é o presente, pretérito e o futuro, de modo, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Ele dá a ideia de pessoa. Deixa eu grifar aqui e colocar em itálico. As pessoas são as pessoas gramaticais, no caso os pronomes, eu, tu, ele, etc. E o verbo também dá a ideia de número. Dá a ideia de número. Nós temos aqui, por exemplo, o singular ou o plural. E, quer dizer, além de o verbo ser nenhuma única palavra, isso é bem interessante observar, que em uma única palavra você tem a noção de tempo, tem a noção de modo, tem a noção de pessoa, tem a noção aqui de número. Além disso, ele vai dar a ideia de ação, ou estado, não os três ao mesmo tempo, o estado, ou fenômeno da natureza, também tudo isso no verbo. Então, vendo aqui os exemplos, nós temos aqui um verbo de ação. Por exemplo, Paulo chutou a bola. Então, chutou, esse verbo aqui dá a ideia de ação, de estado. Marcos está feliz. Está refere um estado. Fenômeno da natureza. Ontem choveu. Nós temos aqui um exemplo de verbo. Eu vou apagar esses aqui para não confundir. Acho que no momento aqui eu não quero encher vocês demais de exercício ou de conteúdo para não complicar a mente de vocês. Então, tivemos aqui um verbo dando ideia de ação. Ação é quando envolve movimento. Estado é quando não envolve movimento. E fenômeno é quando é uma ação praticada pela natureza, que no caso aqui quem choveu foi a chuva. Então, a ação da natureza a gente vai chamar de verbo de fenômeno da natureza. É interessante nós observarmos, vamos pegar só esse verbo aqui. Paulo chutou a bola. Nós vimos aqui que, no caso, chutou vai ser um verbo de ação. E esse verbo ele tem que expressar tudo isso aqui, ó, tempo, modo, pessoa e número. No caso aqui, chutou, Paulo chutou a bola. Quanto ao tempo, o verbo chutou está no tempo o quê? Está no tempo pretérito, passado, certo? Quanto ao tempo. Quanto ao modo, aqui dá a ideia de certeza, ó, a ação. Está indicando com certeza qual foi a ação. Então, está no modo indicativo. Quanto à pessoa, qual é a pessoa gramatical aqui? Vai ser exatamente quem é Paulo. Paulo aqui, eu posso colocar o pronome ele. Ele chutou. Então, a pessoa gramatical aqui é exatamente ele. Então, aqui dá a ideia da pessoa gramatical. Ele, no caso aqui, como o sujeito aparece, é ele chutou. Se não aparecesse o sujeito, poderia ser ele ou ela chutou, que é um pronome indeterminado. E também, quanto ao número, aqui nós temos o quê? Que está no singular, ó. Chutou, ele chutou. Se fosse chutaram, estaria no plural. Então, tudo isso é o que o verbo nos apresenta. Aí você viu que verbo já é uma classe mais complexa. Estamos indo já para o final. Advérbio é uma classe de palavras invariável, como nós já apresentamos naquele conjunto, quando estávamos explicando as subclasses, ou seja, o verbo ele é invariável, o advérbio, melhor dizendo, é uma classe invariável e ele vai servir para modificar, olha isso aqui é interessante, um advérbio vai modificar um verbo, ele modifica um verbo, vou colocar em itálico, ele modifica um verbo, vou em itálico e sublinhar, ele modifica um adjetivo, e ele pode modificar outro advérbio. Então, qual é a função do advérbio? O advérbio é invariável, ou seja, não muda, e ele tem como finalidade modificar outra palavra. Quais são as palavras modificadas por um advérbio?
na maioria das vezes ele modifica um verbo, mas também pode modificar um adjetivo e pode modificar outro advérbio. Aqui temos um exemplo. Eles jantaram muito tarde. Muito é um advérbio aqui, que está modificando a palavra tarde, que também é um advérbio. Então, nós temos aqui um advérbio modificando outro advérbio. Um advérbio de intensidade, aqui, o advérbio muito, esse advérbio aqui, ó, muito, que nós grifamos lá em cima, é um advérbio de intensidade que está modificando a palavra tarde, que é também outro advérbio. Ó, tarde, que é outro advérbio. Temos aqui um outro exemplo. Eles não é um advérbio de negação, que não, um advérbio de negação. Eles não comeram a refeição. A palavra não está modificando a palavra comeram, certo? E a palavra comeram é exatamente um verbo. Então, aqui temos um advérbio de negação. Tá aqui, ó, não, que é um advérbio de negação. Essa classificação a gente vai ver depois, quando se aparecer aí no teu livro, no conteúdo aí para o ano que você estuda. Então, o advérbio não está modificando uma palavra que é um verbo, ó. Está modificando o verbo que é a palavra comeram, certo? Então, nesse caso aqui, o advérbio não modificou o verbo aqui comer. Então, a frase poderia ser assim, ó, eles comeram a refeição. Se caso a gente omitisse aqui o não, seria o que? Eles comeram a refeição. Só que surgiu uma palavra modificando o verbo, dizendo o quê? Que eles não comeram a refeição. Daí o advérbio está, no caso, modificando aqui o verbo, certo? E aqui um outro exemplo, temos aqui o advérbio pouco, por exemplo. Ó, o advérbio pouco, ele está modificando a palavra feliz, que é um adjetivo, certo? Então aqui, advérbio pouco, ó, aqui o exemplo, eles estavam um pouco felizes. Então aqui o advérbio pouco, ele veio exatamente aqui modificar o adjetivo feliz, ó, modificou o adjetivo feliz. Então essa é a função do advérbio, é uma palavra que modifica, no caso aqui, ele vai modificar aqui um advérbio, ele vai modificar aqui, aqui é o exemplo, né, que nós demos, ele modifica um advérbio, ele pode modificar aqui um verbo ou pode modificar um adjetivo. Então, advérbio é uma palavra que modifica verbo, modifica adjetivo ou modifica outro advérbio. Tranquilo? A outra classe gramatical é uma preposição. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Deve-se ter um cuidado para não confundir preposição com conjunção. Então, eu vou tentar explicar essas duas classes ao mesmo tempo. Então, a preposição é uma palavra que ela vai ligar dois termos. Ó, preposição liga dois termos. Lembrando que quando eu falo de termos, o sentido de palavra termo é o sentido é a expressão palavra. Então, tanto faz eu falar termos como palavra, é a mesma coisa. Então, qual é a função de uma preposição? É ligar dois termos ou ligar duas palavras. De forma que o segundo elemento que ele liga vai ficar dependente do primeiro. Então, o segundo elemento depende do primeiro, porque ele vai explicar o sentido do primeiro. Então, o segundo elemento da preposição, que é introduzido pela preposição, ele vai ficar ligado ao primeiro, explicando o sentido do primeiro. Olha o exemplo aqui, ó, gosto de sorvete. Temos aqui a palavra gosto. Quando eu digo assim, gosto, alguém já vai logo perguntar, olha o que eu coloquei em itálico, ó, gosto. Se eu dissesse apenas assim a palavra gosto, que pergunta viria na sua mente? Você já iria dizer, gosta de quê? Então, gosto de sorvete. Então, de sorvete é o complemento do que eu gosto. Porém, eu não posso dizer assim, ó, vamos supor que eu tirasse o de, e eu fizesse assim, ó, gosto sorvete. Não ficaria incompleto? Gosto de sorvete? Ah, mas o que eu gosto não é de sorvete, só que eu não digo gosto de sorvete. Eu falo o que? Gosto de sorvete. Então, esse de aqui é exatamente o que? Uma conexão. Então, a palavra de é o que nós chamamos em língua portuguesa, tanto a preposição quanto a conjunção, eles são conectivos, ou seja, conecta uma palavra ou um termo ao outro. No caso da preposição, vai ligar dois termos ou vai ligar duas palavras, de modo que a segunda palavra ela complete o sentido da primeira. Só que essa palavra ela é introduzida por meio desse conectivo que eu chamo de preposição.
Tranquilo? Aqui temos outro exemplo, ó, estou. Quando eu digo estou, alguém já vai perguntar, quem está em algum lugar, ó. Estou em São Paulo. Então, esse em aqui introduziu essa palavra que completa o sentido da primeira. Então, isso é que nós chamamos de preposição. As principais preposições, as mais usadas, é a, em, ante, para, de, até, por, sobre, sob, etc. Então, por exemplo, se eu digo assim, vou para casa. Então, para é uma preposição. E logo aqui à frente, nós temos o processo de aglutinação. O que é isso? São preposições aglutinadas. O que isso quer dizer? É que uma preposição, ela juntou a outra para formar, no caso, dois termos se juntaram para formar uma nova palavra, uma preposição. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu vou ao mercado, esse ao aqui é resultado da junção da preposição a mais o artigo o. Então, a com o é igual ao artigo, à preposição ao. Então, isso aqui eu chamo de aglutinação. Então, a com o eu vou formar ao. Então, isso aqui é uma aglutinação. Comprei o carro do padeiro. Esse do aqui é resultado da junção de mais o. Então, de mais o, ou mais o, de mais o, do. Então, aqui é uma aglutinação. A palavra disto, por exemplo, é resultado da palavra de mais a palavra isto. Então, de com isto forma a palavra disto. Então, esse é um processo de aglutinação. A palavra naquele, vou naquele lugar, é o resultado de em mais aquele. Então, em mais aquele é igual a naquele. Então, é um processo de aglutinação. E o último exemplo, vou à França. Esse A com crase aqui, ó, ou melhor, esse A craseado, que esse acento aqui é o acento grave. Então, esse acento grave aqui no A dá-se o nome do processo de, a gente chama de A acraseado. Então, esse A acraseado, ele é resultado de quê? Da junção de A mais A. Então, quando eu junto A mais A, eu formo a palavra A com acento. Então, vou à França. Eu poderia, é como se aqui, só um exemplo, você entender, como se tivesse assim, ó. Vamos supor que aqui tivesse a junção de dois As. Vou tirar esse sinal aqui para você entender, ó. Vou à França. Só que ninguém fala desse jeito. Vou à França. Então eu vou pegar e juntar esses dois As. Então quando eu junto esses dois As, eu pego aqui, eu vou eliminar um A e vou colocar exatamente um sinal, aqui maiúsculo, deixa eu colocar minúsculo. Eu vou colocar aqui um sinal acraseado. Vou à França. É o que nós chamamos do acraseado, que é um processo de aglutinação. Então, só para você entender, preposição. E aqui agora vem a conjunção. Já estamos finalizando aqui mais 3 laudas aqui, a gente termina. Então, o que é o processo? O que é a conjunção? A classe gramatical conjunção. A palavra conjunção provém da palavra conjunto, por isso podemos dizer que a conjunção é uma palavra que ela serve para o quê? A conjunção, ela liga duas palavras de mesma função ou duas orações, ó. Então, a preposição, ela liga duas palavras, como nós vimos anteriormente, a preposição liga duas palavras, de modo que uma completa o sentido da outra, já a conjunção vai ligar duas palavras que têm a mesma função sintática, ou seja, que tenha independência sintática, cada uma tem uma função sintática, ou vai ligar duas orações. Aqui tem um exemplo, ó. João estudou, aqui nós temos uma oração, eu poderia aqui fazer duas frases, ó. João estudou, e depois fazer outra frase aqui, por exemplo, ó. João estudou, e poderia fazer outra frase, João passou, por exemplo. Duas frases, duas orações independentes. O que a conjunção ela faz? Ela vai pegar essas duas orações aqui e ligar, ó, João estudou, aqui, e passou. Então, esse i aqui, ó, serviu para ligar essas duas orações. Então, quem faz esse processo de ligar todo o termo que liga duas orações, nós chamamos de conjunção, ó. João estudou e João passou na prova. Por exemplo, ó, está doente porque sai na chuva. Então, ele está doente e ele sai na chuva. Por que ele está doente? Aqui, esse porquê aqui está explicando exatamente o porquê
ele, no caso, ficou doente porque saiu na chuva. E quando é que é dois termos? Por exemplo, se eu disser assim, ó, Pedro e Paulo são, dizendo aqui, são amigos. Nesse caso aqui, ó, Pedro e Paulo são amigos. Temos aqui um sujeito que é Pedro, certo? Temos aqui outro sujeito que é Paulo. Então, são termos o quê? Que tem a mesma função sintática. E eles estão ligados por esse conectivo que é a conjunção. Tá? A conjunção, nesse caso aqui, ó, nos outros exemplos, a conjunção, ela ligou o quê? Ligou orações, ó. Por que oração? Porque aqui tem um verbo, o verbo é uma frase, a oração é uma frase com verbo. Então, tínhamos aqui uma oração, temos aqui outra oração, as duas foram ligadas. Temos aqui uma oração, temos aqui outra oração, foram ligadas. Nesse caso aqui, é apenas o quê? Uma oração. Porém, ela ligou dois termos que têm a mesma função sintática, ou seja, Pedro é o sujeito e Paulo é outro sujeito. Os dois foram ligados por meio da conjunção. Então, nós temos aí Pedro e Paulo são amigos. Então, esse é o papel da conjunção. Aqui temos um exemplo de conjunções coordenativas e subordinadas. Quando há duas orações, as conjunções são classificadas em coordenativas quando não há relação de dependência entre elas. Mas eu vou eliminar essa parte aqui porque eu não quero que vocês confundam agora, uma vez que nós iremos aprofundar esse conteúdo quando aparecer aí no livro. Finalmente, depois da conjunção, nós temos a última classe gramatical, que é a que eu não numerei, é a 10ª classe, que é a interjeição. E aí eu só vou explicar aqui rapidão, sei que você já está cansado, e aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Então a 10ª classe é a classe das interjeições. Então o que é interjeição? A interjeição são as palavras que exprimem estados emocionais. Ó, vou colocar, grifar aqui para você. Estados emocionais, sensações de espírito, etc, etc. Ó, são classificadas de acordo com o sentimento que elas traduzem. Aqui tem vários tipos de conjunção, eu vou tirar aqui a maioria, para que você não venha, no caso, a confundir, porque pode ser que com muita informação eu acabe aí confundindo vocês. Eu vou unir esses termos aqui para ficar mais enxuto o conteúdo. Vou tirar algumas aqui que talvez vocês não entendam no momento e eu quero ser o mais claro possível e não vou deixar só aquelas que vocês conhecem. Então nós temos aqui, vou tirar também aqui, vou colocar só exemplo, que existe vários tipos de interjeições, então eu prefiro deixar o conteúdo mais enxuto. Então o que nós temos aqui, ó? Então as interjeições são palavras que indicam estados emocionais, ou seja, toda vez que você tem uma atitude, vou apagar isso aqui também, quando você tem uma atitude espontânea, isso será expressado por uma palavrinha só, que é exatamente a conjunção. É interessante, deixa eu colocar aqui, ó, a conjunção, a conjunção é marcada pelo sinal de exclamação. Isso aqui é muito interessante para nós aí, no caso, não esquecermos para quando nós formos estudar aí as conjunções, certo? Para nós não esquecermos quando estudarmos a conjunção. Então, a conjunção é uma palavra que indica um estado emocional e essa conjunção, ela sempre tem que vir marcada pelo sinal de exclamação, que é o que nós temos aqui, ó. Se não colocar o sinal de exclamação, não é interjeição. Então, por exemplo, aqui, a palavra o, a palavra a palavra oba, a palavra viva, a palavra ufa, ufa, uf. Por exemplo, se eu colocar, vou criar aqui um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Oba. Cadê? Deixa eu ver aqui. Oba. Passei na prova. Então, nesse caso aqui, ó, esse oba, isso aqui é o que? É uma expressão espontânea, é um estado emocional, uma expressão o que? Espontânea, ó, espontânea. Oba, passei na prova. Então, toda vez que você usa uma expressão espontânea,
para indicar um estado emocional, você está usando uma interjeição. E aqui tem um exemplo de algumas interjeições. O, a, oba, viva, ufa, uf. São exemplos de interjeição. Tranquilo, gente? Então aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Estamos encerrando aqui o conteúdo de classes gramaticais. Eu espero que você tenha aí entendido minimamente aí o conteúdo. Eu estarei enviando os slides para que vocês possam estudar, acompanhar, e aí vocês em seguida, ao dar uma olhada aí no vídeo, no áudio, e também estudar o conteúdo, vocês já procurem responder logo as questões para não tumultuar demais. E aí na quinta-feira, vamos ficar certo para quinta-feira, eu mandarei então as respostas de todas as questões, tá certo? Tranquilo? Então um abraço para cada um de vocês, bons estudos, espero que eu tenha contribuído e que a gente possa aí na medida do possível interagindo e suprindo aí as nossas dificuldades nesse novo modelo aí, vamos dizer assim, por um tempo, não sabemos quanto tempo nós estaremos com esse modelo de ensino, mas que você possa tirar bom proveito dos estudos e qualquer coisa, você só mandar uma mensagem para mim, lembrando, dê um retorno aí se você conseguiu acessar o material para que eu possa ficar aí bem informado, certo? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Até lá, Deus abençoe.